Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre produção de ganache. Sim, aquela ganache que a gente usa para rechear os bolos, deixa eles bem gostosos. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. Bom, e aqui vamos ver os ingredientes que eu utilizei para fazer essa receita. 250 gramas de creme de leite, eu usei o HT. 500 gramas de chocolate ao leite. 30 gramas de mel ou glucose, nessa receita eu usei mel. E 30 gramas de manteiga normal, manteiga integral, sem sal, viu gente? Bom, para essa receita eu estou utilizando o creme de leite UHT, eu não estou utilizando o creme de leite fresco. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu estivesse fazendo com creme de leite fresco, eu colocaria esse creme de leite para aquecer no fogo e verteria esse creme de leite no chocolate, que estaria um bom, certo? Como eu não estou utilizando o creme de leite fresco e sim o HT não é muito bom a gente ficar fervendo esse tipo de creme de leite. Então, vocês viram que eu coloquei primeiro a água para ferver, certo? E aí, em banho-maria, eu vou misturar os 3 ingredientes principais, que são o mel, o creme de leite e o chocolate, certo? Então, essa dica é bem importante, principalmente para quem for utilizar o creme de leite fresco, tá? Eu não gosto muito de derreter o chocolate, depois misturar com o creme de leite, assim por diante. Mas aí vai um adendo. Se vocês quiserem, nessa parte aqui, quando vocês estiverem produzindo com o creme de leite UHT, derreter o chocolate e misturar o creme de leite nesse chocolate já derretido, não tem problema algum, tá? Às vezes até facilita mais. Aqui eu fiz o movimento inverso, né? Eu fiz o mais difícil para vocês verem como que a gente pode produzir e que dá certo, né? Então eu estou misturando já o creme de leite junto com o chocolate, ok? Bom, falando um pouquinho mais sobre ganache, a gente pode utilizar ganache para fazer diversas outras preparações e não só para decorar ou para rechear um bolo, certo? Então, para, por exemplo, fazer uma trufa, né, a gente vai utilizar uma ganache mais consistente, né? Geralmente a gente faz com chocolate com uma quantidade maior de cacau, umas 70%, 60%. Então isso vai demandar uma quantidade maior de creme de leite justamente pela quantidade de cacau. Mas a gente também pode utilizar para fazer outras preparações, como por exemplo o Perrat ou Charlotte. Bom, então vamos focar um pouquinho aqui na questão dos ingredientes que a gente pode utilizar para produzir uma ganache. Então a gente vai começar com o creme de leite. Então eu falei para vocês que eu estou produzindo essa ganache para esse vídeo com o creme de leite UHT, certo? Então é aquele creme de leite de caixinha, o famoso creme de leite de caixinha. Esse creme de leite, ele não pode ser aquecido como creme de leite fresco, então eu não posso ficar fervendo esse creme de leite, certo? Então por isso que a gente está utilizando dessa forma, misturando junto com o chocolate e derretendo os dois juntos, certo? O creme de leite fresco já é diferente, eu já posso ferver esse creme de leite sem ter aí o problema de talhá-lo, de perder a textura e assim por diante. Então, esses 2 ingredientes a gente pode utilizar aí, aliás, a gente utiliza eles como base de uma ganache. O creme de leite pode ser tanto fresco quanto o HT. Então, só entendam e observem essas 2 diferenças na hora de produzir a nossa ganache. Geralmente o creme de leite que a gente utiliza, né, é um creme de leite com uma quantidade de gordura de 30% a mais, ou mais, né, 30% ou mais de gordura, ok? Isso é bem importante, por exemplo, se vocês forem fazer uma ganache aerada. Então eu preciso ter aí uma quantidade de gordura maior para poder aerar, isso falando de creme de leite fresco, certo? A gente não consegue aerar creme de leite UHT, o creme de leite caixinha não dá para aerar, mas a gente consegue sim fazer uma ganache aerada e fica bem legal, dá pra gente decorar bolo e tudo mais. Então façam aí um dia como vocês puderem. O outro ingrediente bem importante na hora de produzir uma ganache é o chocolate, né? Sem chocolate não tem ganache. A gente pode produzir ganache com os 3 tipos de chocolate que existem no mercado: o chocolate branco, o chocolate ao leite e o chocolate amargo ou meio amargo, certo? O que vai diferenciar é qual textura que eu quero dessa minha ganache, certo? E qual o tipo de chocolate que eu estou utilizando. Então, se eu quero uma ganache mais leve, né, uma ganache mais cremosa, eu tenho que colocar uma quantidade maior de creme de leite, ok? Se eu quiser uma ganache mais consistente, né, mais espessa, para fazer trufa, por exemplo, eu vou colocar uma quantidade menor de creme de leite. Então, o primeiro ponto a observar aí na hora de produzir essa ganache é a quantidade de creme de leite que eu vou adicionar para ter uma consistência diferente aí dessa ganache, que, dependendo do que eu for utilizá-la, certo? A outra parte que é importante a gente observar aí
na produção da ganache é qual tipo de chocolate eu estou utilizando. Então, por exemplo, a gente tem 3 tipos de chocolates que são mais encontrados no mercado: o chocolate branco, o chocolate ao leite e o chocolate meio amargo, certo? Então a gente sabe que o chocolate branco, por exemplo, é um chocolate que tem uma grande quantidade aí de manteiga de cacau. Tá? Então essa grande quantidade de manteiga de cacau faz com que esse chocolate tenha uma grande quantidade de gordura. E a gente está utilizando o creme de leite para fazer a ganache. Então você já tem uma quantidade muito grande de gordura no próprio chocolate, na sua própria composição. Então se eu colocar mais creme de leite, ou seja, uma grande quantidade de creme de leite, essa ganache ela vai ter uma característica muito fluida, muito líquida. Né? Então, por exemplo, para decorar um bolo, eu já não consigo. Ok? Agora, se eu for fazer uma decoração, ou se a gente, por exemplo, hoje em dia a gente faz aqueles bolinhos mais cremosos, a gente adiciona aquelas caldas, né? Então, fazer uma calda dessa de chocolate branco para colocar nesses bolinhos não tem problema algum. Então, eu vou colocar uma quantidade realmente maior de creme de leite. Agora, se eu quero uma ganache de chocolate branco numa textura para que eu possa rechear o bolo, né, aí eu já vou ter que colocar uma quantidade menor de creme de leite para que ela fique uma ganache mais consistente, certo? O chocolate meio amargo, ele já tem aí na sua composição um mínimo de 25% de cacau. Né? Então eu já tenho uma quantidade de cacau maior. Por conta disso, eu consigo colocar uma quantidade aí maior de creme de leite nessa ganache, né? Aliás, eu preciso colocar uma quantidade maior de creme de leite nessa ganache para a gente poder atingir ali as texturas necessárias. Agora, se a gente estiver falando de chocolate amargo, meio amargo, né? O chocolate amargo ele pode chegar aí, numa quantidade que a gente utiliza, né, para fazer preparações, ele pode chegar numa quantidade de 80%. Então isso vai interferir aí, eu preciso colocar uma quantidade muito maior de creme de leite para poder dar as texturas necessárias para a nossa ganache. Lembre que a ganache ela tem que ter uma textura cremosa, né? Então o creme de leite ele vai ajudar aí nesse ponto. Então geralmente a gente fala aí de utilização de creme de leite para chocolate. O chocolate branco a gente vai utilizar aí mais ou menos uma porcentagem de 20% de creme de leite. O chocolate ao leite a gente pode acrescentar de 30% a 40%, óbvio que dependendo da textura que eu quero atingir. Né? E aí do chocolate meio amargo a gente já coloca 50% para cima, ok? Agora voltando aí a observar essa nossa receita, então a gente começou lá com o mel, o creme de leite e o chocolate. Então eu fui fazendo aí esse derretimento do chocolate, emulsionando ele junto com o creme de leite e o mel, certo? E aí o que é bem importante a gente fazer é esse processo aí de misturar o creme de leite com o chocolate sempre pelo centro, né? Então a gente vai buscando toda essa mistura, né? E como é uma emulsão, a gente está fazendo uma mistura de gorduras, é sempre interessante a gente fazer esse processo aí centralizado. Depois eu adicionei a manteiga, tá? Então a manteiga ela vai também derretendo com o calor residual dessa nossa ganache, certo? E ela vai agregando aí mais brilho, vocês podem perceber que ela fica bem mais brilhosa, certo? Então essa ganache que eu estou produzindo aqui é uma ganache para recheio. Então vocês já conseguem aí saber a quantidade que a gente pode utilizar para fazer uma ganache de recheio, que é essa base dessa receita, ok? Bom, e aí vocês podem observar como que está essa textura dessa nossa ganache. Lembrando que essa ganache eu vou finalizá-la e aí logo em seguida eu já vou rechear o bolo, certo? Então aqui ela está com uma textura mais cremosa, mas depois que a gente rechear o bolo bonitinho e colocar na geladeira, ela fica mais firme para que a gente possa cortar o bolo e assim por diante, certo? Espero que vocês façam essa receita. Podem me marcar no Instagram, no Facebook e tudo mais. Curtam, compartilhem, comentem e espero vocês no próximo vídeo.